Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Flávio. Sou acadêmico do curso de Educação Física e acabei optando por fazer esse trabalho de forma individual, tendo em vista que eu queria fazer um trabalho um pouco mais direcionado na área que eu já trabalho. Eu sou faixa preta de judô e atleta de alto rendimento. Já trabalho com judô aí tem em torno de 3 anos profissionalmente. Então eu resolvi fazer o meu diagrama EV sobre a perda de peso dentro do esporte o qual eu pratico. O artigo é Prevalência e Métodos de Perda de Peso Rápida em Atletas de Judô. Artigo de Guilherme Reck de Góes, Alisson da Silva Aze, Ricardo Pedroso Saldanha e Daniel Carlos Galipe. Eu me sinto muito feliz e muito honrado em estar fazendo esse artigo, em estar fazendo o diagrama desse artigo, por conta do professor Guilherme Reck de Góes ter sido meu colega e atualmente ser o meu técnico na equipe a qual eu sou atleta. E o professor Alisson Aze também já foi meu colega de treino. Então, são dois professores de judô, dois faixas pretas, que fizeram um trabalho muito interessante e hoje eu estou tendo o prazer de poder usar esse trabalho em um trabalho meu da faculdade. Espero que vocês gostem e então vamos lá, né, pessoal? Questão foco. Qual a prevalência e os métodos na perda de peso rápido em atletas de judô? Visão de mundo. O judô é um esporte de combate de alta intensidade dividido por categorias de peso. É comum os atletas utilizarem da perda de peso rápida para se enquadrarem em categorias menores, com o intuito de lutar com atletas mais leves e fracos, de acordo com Lopes e colaboradores, estudo de 2012. A perda de peso é vista como uma parte essencial do esporte, não havendo muita atenção para os métodos utilizados, criando assim uma cultura de perda de peso, principalmente em atletas de nível competitivo mais elevado. De acordo com o estudo de Sundgott, Borgen e colaboradores, de 2013. O judô é um esporte pessoal dividido por 7 categorias de peso no masculino e no feminino, para que não haja uma desvantagem de um atleta muito mais leve lutar com um atleta muito mais pesado. Então, para o atleta participar da competição naquela categoria, ele tem que atingir um peso mínimo ou um peso máximo. Toda categoria tem seu mínimo e o máximo, exceto as primeiras categorias, que são as categorias mais leves, que não possuem o mínimo. É qualquer peso até o peso máximo daquela categoria. Por exemplo, até 60 quilos. Não tem um peso mínimo, é a primeira categoria. Então, qualquer atleta que pese até 60 quilos pode participar da competição. As categorias, só pra, a título de curiosidade, são divididas no masculino até 60, e daí de 60 a 66, de 66 a 73, de 73 a 81, de 81 a 90, de 90 a 100 e de 100 até o infinito, que é o peso livre. E no feminino, de 40, até 48 quilos, de 48 a 52, de 52 a 57, de 57 a 63, de 63 a 70, de 70 a 78 e de 78 ao infinito, que são as categorias de peso femininas. São esses os intervalos que tem de um peso até o outro em cada categoria no judô, pessoal. Princípios. Existe uma alta prevalência de atletas que fazem uso de diferentes métodos de perda de peso em períodos pré-competitivos, independente do sexo. E os conceitos: artes marciais, perda de peso e atletas. O presente evento é apresentar a prevalência e os métodos de redução de peso corporal de atletas de judô de ambos os sexos do Rio Grande do Sul. O estudo abordou uma competição de judô, algumas competições de judô no mês de outubro e novembro, e acabou colhendo informações de atletas. Foram avaliados um total de 48 atletas, sendo 35 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. 72,9% então dos atletas foram homens e 27,1% foram mulheres. A idade média foi de 23 anos.
e eles eram competidores no ano de 2016. Os critérios de inclusão foi considerado ser lutador de judô, obviamente, ser graduado como faixa preta e estar competindo nos eventos em que as coletas foram realizadas. No domínio metodológico, temos as associações de valores, asserções de conhecimento, transformações e registros, os quais eu vou citar agora e logo irei explicar um por um com as minhas próprias palavras. Asserções de valor. O estudo mostrou claramente o quanto a perda de peso é determinante no rendimento de um atleta de alto nível e quem são os maiores influentes neste processo, além de identificar os métodos mais utilizados para a retirada de peso. A perda de peso é muito influente dentro do judô, é muito determinante dentro do judô. Como ali eu disse na visão de mundo, considerada uma das partes essenciais do esporte, porque a nível de alto rendimento, um atleta ele precisa ter uma categoria exata, uma categoria certa. Ele não pode ficar oscilando de uma categoria a outra. Ah, se a tua categoria está 66 quilos, tu vai lutar nessa categoria. E para tu trocar de categoria vai rolar um grande processo, vai ter um processo enorme até tu te adaptar à próxima, até todo o ambiente onde tu treina se acostumar com essa troca, entender essa troca, ver se é necessário ou não, porque às vezes o atleta julga necessário, mas o clube não julga. Então é um processo muito crucial dentro do esporte, a perda de peso. Fora porque também visa o rendimento. Então o atleta ele pode ter um rendimento muito bom numa categoria e talvez se ele subir para a categoria de cima ele vai acabar não tendo o melhor rendimento. Seguindo, asserções de conhecimento. Há um predomínio de atletas que fazem uso de diferentes métodos de perda de peso rápida em períodos pré-competitivos. Os relatos dos participantes da pesquisa evidenciaram que a maioria faz uso da perda de líquido através da baixa ingestão e da utilização de agasalhos para treinamento. Foi percebido que há pouca procura por auxílio nutricional, mas mais ainda no naipe masculino. Então, pessoal, a maneira mais rápida que a gente tem de perder peso é diminuindo o líquido e tirando o líquido que a gente tem, ou seja, desidratando. Por quê? Não tem como tu perder 4 quilos em 2 semanas. Tô dando um prazo bem longo até, porque às vezes a gente perde em menos de 2 semanas. Não tem como tu perder 4 quilos em 2 semanas de gordura. Não tem como. O teu corpo não vai conseguir. Por mais que tu tenha um metabolismo acelerado, não tem como. É muito pouco tempo. Então a gente acaba desidratando, acaba optando pela perda de líquidos. O atleta utiliza de vários métodos para desidratar, e tem vários métodos legais, como, por exemplo, parar de tomar água. Legais eu digo que são autorizados e não que é algo que deve ser feito. Parar de tomar água é algo extremamente prejudicial à saúde. Mas, por exemplo, parar de ingerir água, diminuir a ingestão de água, treinar com agasalhos, como cita as asserções de conhecimento, que é a gente acabar treinando com roupa térmica, com roupa de borracha, com moletom, com uma calça por baixo do kimono, para acabar suando mais e assim desidratando um pouco mais. Muitos atletas fazem o uso de sauna, o uso de banheira quente para suar na banheira. Tem atletas que utilizam de diuréticos para acabar urinando mais e desta forma desidratando. Só que o diurético já é algo proibido no esporte, tanto que se for pego num exame antidoping, o atleta pode ser inclusive banido. Então são todas essas algumas das possibilidades que o atleta tem de desidratar, de como desidratar. As transformações. Os relatos dos participantes da pesquisa evidenciaram que a maioria dos atletas fazem uso da perda de líquido,
também que é baixa a procura por auxílio nutricional, principalmente no sexo masculino. A gente acaba procurando pouco um nutricionista dentro do judô, principalmente no naipe masculino, justamente por conta do nutricionista acabar não concordando com essa maneira que a gente tem de tirar peso. Porque é algo que nos agride fisicamente, nos agride mentalmente. Um atleta, quando está tirando peso, acaba tendo diversos tipos de reação, começa a ter a fadiga. Alguns atletas ficam extremamente agressivos, estressados por não estarem comendo direito. Tem atleta que passa mal. Tem atleta, inclusive, que acaba tendo que interromper o processo de perda de peso por conta de complicações. Tem um colega nosso que estava perdendo peso, já estava quase batendo peso para a competição e acabou ressecando o intestino um dia antes de viajar, um dia antes da pesagem. E ele foi no médico e o médico falou, ó, cara, ou tu te hidrata ou tu vai ter que ficar aí. E ele acabou tendo que lutar na categoria de cima por conta que foi obrigado a se hidratar. E depois de bater muita boca com o médico falando, cara, eu não posso me hidratar. A gente acaba tendo o intuito de baixar de peso para lutar com um atleta mais fraco. Vou me usar como exemplo. Eu peso em torno de 66 quilos e eu luto na categoria até 60 quilos. Já tem alguns anos. Por quê? Eu baixo o meu peso e é vantajoso para um atleta de 66 quilos, com a estrutura física de uma pessoa de 66 quilos, lutar com atletas de 60 quilos que às vezes não têm a estrutura física que eu tenho. Porque acabam não tirando peso, já estão naquela categoria, já são mais leves por natureza. Então a gente acaba baixando peso. Quando analisados os métodos para a perda de peso utilizados pelos atletas, chama a atenção também o fato que nenhum judoca dos investigados o pessoal que escreveu o artigo, nenhum judoca investigado faz dieta gradual com o intuito de perder peso em 2 semanas ou mais. Como eu disse, a gente não foca muito na dieta, a gente acaba desidratando, alguns cortam um pouco do carboidrato e do doce, obviamente. Mas a dieta mesmo certinha, gradual, acaba não acontecendo. Todavia, independente do sexo, as estratégias mais utilizadas foram a diminuição de líquidos. 73,5% dos atletas do sexo masculino utiliza da diminuição de líquidos e 92,3%, quase 100%, do sexo feminino utiliza da diminuição de líquido também. E a segunda estratégia mais utilizada é treinar com agasalhos, como eu disse, para produzir suor, sudorese e acabar desidratando também da mesma forma. 47,1% dos homens costuma treinar com agasalho e 77% das mulheres. Uma coisa que é muito interessante é que os homens não buscam muito pelo auxílio nutricional. Já as mulheres possuem, possuem um pouco mais de procura no naipe feminino, pelo fato do homem perder um peso muito mais fácil que a mulher, acredita-se, que ele acaba não dando tanto valor à opinião de um nutricionista. Já a mulher, por questões hormonais, acaba tendo mais dificuldade de perder peso, acaba tendo maior retenção de líquido, então acaba procurando o nutricionista com mais frequência do que os atletas do naipe masculino. Apesar do alto rendimento, como a gente já falou em aula e já falei com a professora Adriana sobre isso, não se encaixar como saúde, a gente fala alto rendimento não é saúde e bem-estar na educação física, muitas vezes vai até contra isso. Um exemplo direto que a gente pode dar agora é esse artigo que eu estou lendo para você sobre perda de peso rápida, que é algo que vai totalmente contra a saúde. São estudados a cada ano maneiras de deixar um pouco mais saudável, entre aspas,
essa perda de peso. As normas mais recentes, antes desse trabalho ser apresentado, por exemplo, não existiam. Eu posso utilizar a repesagem. Todos os atletas agora podem se pesar um dia antes da competição, dependendo do nível de competição. Competições a nível nacional, por exemplo, todos os atletas pesam um dia antes. O atleta pesa um dia antes da competição. Isso dá uma segurança maior para o atleta perder peso e ter um dia ainda para repor e lutar no outro dia e não acabar lutando desidratado logo após se pesar, porque tem competições que a gente se pesa e logo depois já está lutando. Então o atleta pesa um dia antes e no outro dia acontece a repesagem. Alguns atletas aleatórios são sorteados para pesar novamente. E esses atletas que são sorteados para pesar novamente não podem ultrapassar 5% do limite da categoria. Então, cada categoria tem um limite de 5% de acordo com o máximo da categoria. Por exemplo, 5% de 60 quilos, que é a minha categoria, eu sei de cabeça, são 3 quilos. Então, se eu for sorteado para pesar no outro dia, eu não posso pesar mais que 63 quilos. Essa repesagem acaba desmotivando atletas a tirarem uma quantidade de peso absurda. Por exemplo, um atleta de 60 quilos que perde 10 quilos para lutar, dificilmente vai manter os 5% no outro dia, entende? Ele vai pesar mais que 63 quilos no outro dia, provavelmente. E se ele não pesar, provavelmente ele não vai render, porque ele vai estar muito fraco. Imagina um atleta, mesmo que ele bata os 5%, se ele perdeu 10 quilos, ele tá 7 quilos a menos ainda do que ele costuma pesar. Ele vai estar muito fraco. Então isso acaba desincentivando alguns atletas a fazerem perdas de peso absurdas. O atleta perde ali uma quantidade de peso, entre aspas, razoável para ele, e que no outro dia ele ainda consiga estar dentro dos 5% para lutar a competição. A pesagem de antes é um negócio que facilita muito a nossa vida, porque a gente acaba conseguindo de noite se reidratar e jantar para no outro dia lutar um pouco melhor dentro da nossa categoria. Registros: 55,9% dos homens, dos atletas homens do estudo, são influenciados a perder peso pelo técnico, 52,9% pelos colegas e 41,2% por judocas mais velhos. Como eu já tinha citado aqui na apresentação do trabalho, pessoal, existe muito pouca a procura pelo nutricionista. E quando tem a procura, a gente vai uma vez para medir a quantidade de gordura que tem no peso para ver se tu ainda consegue continuar naquela categoria. Porque dependendo da quantidade de gordura, não vale mais a pena tu ficar naquela categoria porque tu não vai conseguir baixar mais o peso. Por exemplo, eu tive que subir da categoria de 55 quilos para a categoria de 60 porque eu não tinha mais gordura para descer para 55. Não tinha mais como. No feminino, 69,2% são orientadas pelo nutricionista. Olha só aquilo que eu falei. Existe muito mais a procura pelo auxílio nutricional no naipe feminino. São orientadas pelo nutricionista e 46,3% por colegas de treino. E 46,2%, dado bem parecido, por judocas mais velhos. A gente ser orientado pelo técnico, muitas vezes o técnico é um ex-atleta que já passou por esse processo de perda de peso, então acaba dando aquela dica, aquele macete de perde tanto assim, sai para dar uma corrida, treina de tal forma, ou até mesmo uma conversa para te orientar a ficar na categoria, a te ajudar a decidir qual categoria tu vai ficar. A influência por colegas muitas vezes vem pelo colega te ajudar e muitas vezes vem por questão de, nossa, no meu clube já tem um cara nessa categoria e ele é muito bom. Eu não sou melhor que ele ou eu não consigo derrotar ele. Então eu vou acabar sem espaço. É melhor eu ficar na de baixo, baixar peso e ficar na categoria de baixo, ou eu ir para a categoria de cima. Também existem atletas que optam por subir de peso. São poucos, mas existem.
E a orientação por colegas mais velhos, por judocas mais velhos, é o pessoal que já tem mais experiência e te ajuda nesse processo de perda de peso, te ajuda a perder peso de uma maneira mais fácil. No judô é cultural, pessoal, e essa perda de peso. São poucos atletas que lutam sem ter que tirar peso. Então é algo que já está dentro do esporte. A gente tem que desidratar, pesar, bater o peso, reidratar e lutar a competição depois. Muitas vezes o atleta insiste em ficar numa categoria que não dá mais para ele, o corpo dele não aguenta mais. E caso ele não suba, o rendimento dele vai cair, ele vai acabar tendo complicações com a saúde dele, fora a saúde mental do atleta, que como eu disse, o atleta quando está tirando peso ele fica estressado, ele tem dores. Eu na última semana estava tirando peso, eu participei de uma competição no domingo, então foi extremamente difícil para mim, assim, ó. Depois da pandemia, depois de muito tempo sem ter que tirar peso, eu precisei perder um total de 5 quilos para lutar essa competição. E a pesagem foi um dia antes, e então foi extremamente difícil a semana, assim. Por exemplo, eu que trabalho, ter que ir dar aula de judô ou ter que ir trabalhar na academia na qual eu sou instrutor, tirando peso, com fome, estressado, as pessoas te perguntam as coisas, tu tá totalmente estressado e as pessoas não têm culpa do teu estresse. Na hora de treinar na semana, chega um momento que tu fadiga muito rápido. Eu fadigava já no aquecimento por conta de estar desidratado, de não estar me alimentando direito. Uh, Tu dorme depois do treino, tu acorda no outro dia totalmente dolorido e às vezes o treino não foi forte, mas tu não te alimentou o suficiente, não repôs as energias necessárias para que tu conseguisse descansar de uma forma melhor, sabe? Então, a perda de peso é bem complicada e é uma porta de saída, assim. Muitos atletas saem do esporte por conta de, bah, eu não aguento mais ter que tirar peso, então ou sobe de categoria ou acaba se desligando do esporte, ó, já cheguei no limite, não tá dando pra mim mais, então eu vou sair. Por conta que a perda de peso acaba estando ligada aos resultados. Então, o rendimento do atleta acaba dependendo da categoria que ele é. Então, chega uma hora que a pessoa vai querer subir de peso, o técnico não vai deixar. Conheço casos de atletas que falaram pro técnico, ó, eu vou lutar em tal categoria, e o técnico no dia ir lá e escrever numa menor. E chegar e falar, bah, eu te escrevi na categoria de baixo, agora tu vai ter que perder o peso. Como eu disse, também tem casos de atletas que acabam subindo de peso. Tem uma história até meio engraçada do meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo que também é faixa preta de judô, que em uma competição acabou tendo que lutar até 60 quilos, 66 quilos e pesava 60 na época. E daí ele teve que tomar 3 litros d'água para ficar com um peso um pouco maior, chegar na hora e pesar na balança. Tomou água momentos antes, não foi até o banheiro e subiu com a barriga cheia d'água na balança para bater o peso. Após bater o peso, confirmou, depois ele foi no banheiro, voltou o peso normal dele e foi lutar. Aí as pessoas perguntam muitas vezes se vale a pena a perda de peso, se não é o que vai te deixar muito fraco. Perder peso um dia antes para lutar uma competição importante vale a pena, por tu ter aquele tempo de recuperação, tu poder tomar um Gatorade, poder se reidratar. Eu agora, gente, eu falei que domingo eu lutei, sábado eu me pesei e pesei 59,600. Minha categoria é até 60 quilos. Ah, cheguei lá, pesei. Uh, Após sair da balança, já comecei a ingerir água normalmente de novo. Tomei uma garrafa d'água, tomei um isotônico, cheguei em casa, tomei mais 2 isotônicos, tomei mais água, e depois tomei mais um isotônico e mais alguns mililitros d'água. 2 horas depois da pesagem e de ter ingerido tudo isso que eu citei aqui, eu subi na balança em casa para ver quanto que eu tava
e eu estava pesando 60,600, sendo que lá na pesagem eu tinha pesado 59,600, já estava pesando 1 quilo a mais, só tendo me reidratado um pouco. Me reidratei um pouquinho mais, tomei mais isotônico, tomei mais água, subi na balança de novo 1 hora depois, eu estava pesando 61,400, sendo que horas antes eu tinha pesado 59,600 lá na pesagem oficial. Jantei tudo, pós-janta eu pesei 62 quilos. Então o atleta acaba conseguindo se recuperar. No outro dia eu fui sorteado para a repesagem, pesei 62 quilos na repesagem, podia ter pesado até 63, confirmei e fui lutar. Acaba sendo vantajoso para a gente dessa forma. Mas tem casos de atletas que ficam horas na sauna, atletas que ficam perdendo peso de forma muito agressiva para o próprio corpo, utilizando diurético. Eu, tem relatos de atletas que na hora de urinar, urinavam num copo plástico e depois mediam quanto que tinham urinado para ver quanto que podiam ingerir d'água, para ingerir menos do que expelia, né, do que urinava. Então, tem que ter muito cuidado. Obviamente que o ideal seria o acompanhamento do médico, o acompanhamento do nutricionista, mas a gente acaba muitas vezes não tendo essa opção, por conta de que a rotina do atleta é muito pesada. Então, se ele parar para seguir a risca, ele vai acabar tendo algum prejuízo. E daí a gente acaba fazendo dessa forma e também, como já cito o diagrama, já cito no diagrama, já citei no diagrama, a questão de perda de peso é algo cultural, gente, dentro do judô. Então não tem muito o que a gente fazer, sabe? Quando tu vê, por mais que eu não concordo, quando tu vê, tu acaba, já está fazendo, sabe? Já está dentro do processo. Uh, então, pessoal, espero que eu tenha conseguido trazer esse material para vocês, essa visão de uma pessoa que está dentro do esporte. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Qualquer coisa que queiram que eu explique na hora, eu explico novamente enquanto a professora for mostrar o trabalho. E é isso. Um grande abraço a todos. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.